Série 511, Parte 9. E não tenhais sociedade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Efésios 5:11, versão Sociedade Bíblica Britânica. Desde que assumiu o controle parcial e temporário deste mundo, Satanás, o príncipe das trevas e da malignidade, estabeleceu estratégias para os seus ataques. Mas o que são estratégias? Definir estratégias de ataque ou de defesa significa estabelecer movimentações e posicionamentos que venham a garantir um melhor desempenho e um melhor resultado possível numa batalha. É como num jogo de xadrez, movimentar as peças no tabuleiro de forma a surpreender o adversário e ganhar o jogo. Assim, através dos últimos 6 milênios, o inimigo tem movimentado suas peças no tabuleiro do mundo para que, com toda a força possível, obtenha vitória em batalhas e, é claro, ele confia ainda que obterá vitória na batalha final contra a pessoa de Jesus Cristo, quando da sua chegada a este mundo, juntamente com os salvos, depois do período dos 1000 anos. De acordo com o registro bíblico em Apocalipse 20, versos 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Pois bem, ao final desse período, com o retorno de Jesus Cristo e os salvos, e também, é claro, a Nova Jerusalém, o inimigo ainda intentará um último golpe, reunindo todas as pessoas que não foram salvas para este último ataque ao Senhor, aos seus filhos e à Cidade Santa. A própria história registra todas as movimentações operadas pelo inimigo, e é na história que podemos encontrar esses registros e conhecer bem suas operações estratégicas com o fim de destruir a humanidade. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, a escritora Ellen White assim se refere à história. Há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento das profecias, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Partindo para uma análise resumida da história, selecionamos alguns pontos altos da mesma para nosso estudo. No primeiro século, temos como ponto alto a primeira vinda de Jesus, seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, bem como a expansão e a consolidação do cristianismo. Já no século V, a fragmentação do Império Romano Ocidental, ressaltando-se que nos primeiros 5 séculos a perseguição aos cristãos foi implementada de forma feroz pelo próprio Império Pagão Romano. Ainda no século V, temos o início da Idade Média, a Idade Escura. Para este período, dá-se o nome de Alta Idade Média. Vale ressaltar ainda que neste mesmo século V, Odoacro, general germânico Érulo, depôs Flávio Rômulo Augusto, imperador romano do Ocidente, no ano 476 d.C.
Avançando um pouco mais na história, temos no século VI a Igreja recebendo prerrogativas políticas e militares do governo romano. No ano 538, quando Justiniano I passou à Igreja todo esse poderio, sendo que, à época, o bispo de Roma era São Símaco. Precisamos ressaltar neste momento que a união Igreja-Estado foi, sim, um movimento estratégico operado pelo inimigo. Inclusive, sabemos que, já nesse período, a Igreja pura do primeiro século já se encontrava totalmente corrompida justamente pela mistura da Igreja com o trono. Pois, como sabemos, já no século IV havia uma mistura perigosa e comprometedora da Igreja com o Estado, sendo que, inclusive, Constantino foi batizado como cristão e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Percebamos nitidamente todas as movimentações estratégicas do inimigo para corromper a Igreja e destruir tudo o que há de bom na humanidade. Ainda sobre o envolvimento da Igreja com o Estado, devemos ressaltar que, para manter-se no poder, corromperam-se muitos e muitos dos bispos e demais líderes da Igreja da época, sendo que os mesmos foram aos poucos introduzindo na doutrina cristã elementos da falsidade e da mentira, como a adoração a imagens, a observação do primeiro dia da semana como dia santo, o domingo, e outras doutrinas pagãs do Império Romano que aos poucos foram sendo assimiladas pela Igreja, totalmente envolvida pelo Estado romano. Para confirmar este entrosamento Igreja-Estado, leiamos uma expressão do Papa Inocêncio III dos séculos XII e XIII. Os príncipes têm poder sobre a terra, os sacerdotes sobre a alma. Assim, como a alma é muito mais valiosa que o corpo, assim também muito mais valioso é o clero do que a monarquia. Nenhum rei pode reinar com acerto a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Um dos posicionamentos estratégicos de Satanás, portanto, no início da Idade Média, foi promover agora uma perseguição ferrenha e agressiva, bem como brutal e feroz, contra os cristãos remanescentes, que insistiam em não se misturar com Roma, guardando o domingo como dia sagrado, adorando imagens e também participando de rituais pagãos introduzidos na Igreja. Inclusive, tendo a própria história os registros de povos que foram perseguidos pela Igreja paganizada, como, por exemplo, os valdenses. Uma das formas adotadas por Satanás para mergulhar a humanidade em trevas, na Idade das Trevas, foi impedir o avanço da educação formal. Apenas 2% da população europeia era alfabetizada. Houve uma repressão total ao desenvolvimento científico e cultural. Todas as pessoas ignorantes, os leigos, também denominados à época pela liderança máxima da Igreja de goïms, eram seres inferiores, imperfeitos e condenados. Qual a solução para esses infelizes seres humanos? Submissão absoluta à Igreja. Entre outras ações táticas de toda esta estratégia maligna de Satanás, eram traduzidos, na época, somente textos clássicos greco-romanos, que não representassem ameaça ao poderio da Igreja. Ainda, a Igreja é a única luz da qual o homem precisa para guiar seus passos, afirmavam e impunham categoricamente os líderes religiosos da Idade Média. Ainda, outra ação tática para esse período de escuridão total foi definir que o caminho para o destino do homem é indicado pela Igreja e não por ele mesmo. Na próxima parte, continuaremos a análise de grandes fatos históricos que confirmam, sim, a implantação de estratégias malignas para mergulhar a humanidade na escuridão total.